Olá, eu sou Walter Miranda e quero conversar com você sobre a relação do Apocalipse com o culto e a liturgia. E vou falar sobre esse tema no interior desta série de slides que estou chamando de textos significativos. Textos que me ajudaram a entender um pouco mais, um pouco melhor, textos que me deram algumas ideias sobre o Apocalipse, sobre escatologia, tá? Então, neste momento, neste vídeo aqui, eu vou conversar com você sobre um autor chamado Jean-Pierre Ruiz. Jean-Pierre Ruiz é um teólogo católico. Ele leciona numa instituição católica, a Universidade de São Paulo, lá em Nova York. Ele estudou na Universidade Gregoriana, mas ele fez a carreira acadêmica dele em Nova York. E ele, nesse texto aqui, ele está discutindo justamente esse tema, que é a questão, que é a relação entre o Apocalipse e o culto e a liturgia. Ele vai pressupor algumas coisas, e o que ele pressupõe é o seguinte: o Apocalipse surge no interior do culto, na ilha de Patmos, no interior do culto, no contexto litúrgico, e foi escrito para ser lido num contexto de culto, num dia de culto, pelos leitores do Apocalipse. Ele faz esse tipo de afirmação usando, evidentemente, a estrutura do Apocalipse. Ele diz que a leitura do Apocalipse provoca no leitor esta perspectiva de que há uma relação entre texto e ritual, a ritualização, o texto sendo lido na forma de rito ou parte de um rito dentro da igreja, ou seja, como parte do culto da igreja. O texto, então, provoca no leitor esse tipo de perspectiva, mas também há alguns elementos no texto, elementos que a exegese poderia apontar, né? Em especial, dois versículos do Apocalipse. Apocalipse 1:3 e Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:3 diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Você percebe que é aquele que lê, no singular, e aqueles que ouvem as palavras da profecia, no plural. Um leitor, vários ouvintes. O que é isso? Imagina-se então que o Apocalipse, quando chegar lá na Ásia, em cada uma das 7 igrejas, um leitor pegará o rolo do Apocalipse e vai abrir quando a igreja estiver reunida, num dia de culto, como parte, inclusive, do culto da igreja. O Apocalipse seria lido como parte do culto da igreja. O leitor abre o livro e lê. Um leitor e vários ouvintes. O livro do Apocalipse pressupõe este contexto de recepção. O outro versículo é Apocalipse 1:10, que diz o seguinte: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma grande voz. João, então, foi arrebatado em Espírito no dia do Senhor. Essa expressão no dia do Senhor, né, a palavra aqui dia é remera, né? Tu curio, no dia do Senhor, ela significa duas coisas basicamente. Pode significar o dia da intervenção de Deus, o dia da ira, ou seja, pode ser uma expressão escatológica, né? Dia do Senhor aqui seria uma referência ao dia do juízo, ao dia da volta de Jesus, ao dia do fim dos tempos, ao dia do Senhor, nesse caso, como referência ao fim dos tempos. Poderia também ser poderia ter uma outra explicação, que seria dia do Senhor aqui como domingo. Jesus ressuscitou no domingo e a partir de então as igrejas começaram a, no domingo, se lembrarem dele, fazerem seus cultos no domingo. As igrejas então celebram a Jesus no domingo, né? E esse domingo passou a ser chamado de o dia do Senhor. Então, nesse contexto, o dia do Senhor pode ser também uma referência ao dia da ressurreição, ao dia de domingo, porque foi nele que Jesus ressuscitou e era nesse dia que as igrejas se reuniam para cultuar. Quando João então diz que foi arrebatado no dia do Senhor, ele foi arrebatado num domingo, num dia de culto e talvez até mesmo durante um culto. Um culto, se tivesse mais de uma pessoa com ele na ilha de Patmos, um culto com outra pessoa, ou mesmo que ele esteja sozinho, cultuando sozinho, fazendo o seu culto sozinho, no dia do Senhor, enquanto ele cultuava, ele vê estas coisas todas. Então, o Jean-Pierre Ruiz, ele argumenta que estes dois versículos aqui, junto com a estrutura do texto do Apocalipse, que demanda um rito de leitura nas igrejas, tudo isso provocaria, então, a perspectiva de que o Apocalipse nasceu ligado ao culto e foi escrito para ser lido vinculado a culto. Ele foi escrito para ser usado no culto. Ele
roteiro para leitura, para audição dentro do culto. Isso não quer dizer que ele seja uma ordem de culto, porque tem coisas aqui que não fazem parte realmente de um rito de culto. Mas levar estes elementos em conta nos ajudaria a entender algumas passagens do Apocalipse. O Apocalipse tem uma quantidade enorme de hinos, tem muito cântico no Apocalipse, vários personagens do Apocalipse cantam, os 4 seres viventes cantam, os 24 anciãos cantam, os anjos cantam, os crentes que estão lá no céu cantam, ou seja, tem muito cântico no Apocalipse, tem muito hino no Apocalipse. E a maneira como o Apocalipse está estruturado, como se ele provocasse no leitor o desejo de participar destes hinos e destes cânticos, tudo pode ajudar, então, aí o intérprete a compreender melhor estas passagens, quando vinculadas, né, quando o intérprete vincula essas passagens ao culto, tá? Então, a frase específica do Jean-Pierre Ruiz, que eu vou ler para vocês aqui, é a seguinte: separado da vida ordinária, dentro do limite do tempo e do espaço de culto na Assembleia no dia do Senhor, as igrejas eram levadas, então, a guardar suas identidades e manter distância daqueles que são identificados como inimigos. Então, por esta frase, que é o resumo do texto do Jean-Pierre Ruiz, nós tomamos, então, os seguintes aspectos, os seguintes elementos. Primeiro, ele pressupõe que o texto é para ser lido dentro do culto, então separado da vida ordinária. O Apocalipse não é para ser lido no cotidiano das pessoas. Ele não é para ser lido, pelo menos não era, ele não foi escrito para ser lido na época, né? Fora do culto. Pelo contrário, quando João escreve, ele espera que o livro seja lido dentro do culto. Quando a igreja estivesse cultuando, ela leria. E quando ela lesse o livro, ela teria, inclusive, o desejo de participar daqueles cultos que aparecem no Apocalipse, o culto lá no céu, por exemplo. Os crentes teriam desejo de se aliar aos anjos que aparecem aqui cultuando, aos crentes que aparecem aqui no Apocalipse cultuando, ou seja, as cenas de culto do Apocalipse provocariam o desejo daquela igreja, né, de fazer parte desse culto celestial, desta grande família celestial que já cultua no céu e convida os crentes na terra a cultuarem também. Então, separados da vida ordinária. Apocalipse não foi escrito, então, para ser lido no cotidiano, na vida secular. Foi produzido para ser lido nesse espaço, nessa atmosfera de culto. Depois, ele diz que neste contexto, né, dentro do culto, no dia de domingo, na adoração da igreja, a igreja era levada, então, a guardar a sua identidade e manter distância dos seus adversários. Que é um outro papel dos hinos e dos cultos, um outro papel dos hinos e da liturgia. Os estudiosos que estudam liturgia e culto se perguntam, né, sobre o papel dos hinos da liturgia em quem canta, em quem adora, em quem cultua. E um destes papéis é reforçar a identidade do crente. Enquanto o crente canta, o crente ele reforça a sua identidade de crente, de seguidor de Jesus, de seguidor do Cordeiro. Ele reforça o seu desejo de continuar no caminho, na direção da vontade do Cordeiro e se afastando, então, dos adversários do Cordeiro de Deus. Então, os hinos reforçam a identidade do crente e, ao mesmo tempo, provocam no crente o desejo de se afastar daqueles que são adversários do Cordeiro, daqueles que são adversários de Deus, né? Então, o hino, ele produz na comunidade uma série de elementos de perspectiva, quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, para que eu existo, bem como uma perspectiva de o que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer, com quem eu não devo andar e aquilo que não está dentro da minha autonomia e liberdade como pessoa no mundo. Por quê? Porque há pessoas no mundo que não querem as mesmas coisas que eu quero. Então entenda que o hino no Apocalipse não é gratuito. O Apocalipse foi produzido para provocar nos seus leitores essa identificação dos crentes que caminham na terra com os crentes que já estão no céu. E uma das formas de fazer esta aproximação é por meio do culto. João, no Apocalipse, revela um culto no céu. E ao revelar esse culto no céu, os crentes que caminham na terra sentem o desejo de participar desse mesmo culto.
e eles vão participar desse mesmo culto quando eles deixarem esta vida na Terra. Então, está aqui a tese, o argumento do Jean-Pierre Ruiz, um texto que eu achei muito interessante na época em que eu li, e eu quero, então, sugerir para você também, caso você tenha interesse, em procurar o texto do Jean-Pierre Ruiz e ler. Vou deixar no comentário do vídeo aí os dados completos do texto do Jean-Pierre Ruiz, e para quem tiver interesse aí em buscá-lo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir a você aí para dar um joinha, se inscrever no canal e recomendar para uma outra pessoa que você acha que goste deste mesmo assunto, tá? Comente aí embaixo também se você gostou da sugestão de texto, se você se interessa por esse tema, se você discorda do Jean-Pierre Ruiz, escreve aí embaixo o que você pensa. Nós vamos continuar conversando sobre outras coisas no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.